Eu vou entrevistá-lo hoje porque os seus trabalhos, os seus estudos, hoje estão, com muitos outros cientistas que temos por aí, estão sendo utilizados atualmente, a notícia saiu na semana, nas Olimpíadas, para que os atletas afastem as dores horríveis que os afetam nos músculos por exaustão de exercícios contínuos e constantes. Vou entrevistar o doutor Mário Grieco, a quem eu agradeço sempre a sua atenção, sempre a sua disposição de nos atender, e nós também tivemos coragem, porque quando começamos a falar aqui do canabidiol, muitas pessoas falam, mas como? Você sempre combateu a maconha e agora você está advogando a tese da utilização de um dos seus componentes como medicamento? Mas não, a gente sabe o que faz, porque a gente vivencia, estuda e tem contato com pessoas maravilhosas como o doutor Mário. Bom dia, doutor Mário Grieco. Bom dia, Morandini. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com você uma vez mais e conversar sobre um assunto tão interessante que é a cannabis medicinal. Doutor, eu fiquei sabendo por notícias oficiais que o Comitê Olímpico, depois daquela história da Anvisa aprovar e tal, inclusive até que o diretor da Anvisa foi visitar a Abrace para verificar como é que ela trabalhava a cannabis sativa para transformá-la em canabidiol, etc., o óleo, né, o canabidiol, e fiquei sabendo que agora o Comitê Olímpico autorizou e há até incentivo de cientistas para que se utilize o canabidiol para que os atletas, nesse momento em que seus músculos são testados, utilizados à exaustão, tenham a diminuição da dor, aplaque o seu sofrimento. É isso, doutor? Exatamente, Morandini. Interessante também eu informar que as pessoas confundem um pouco a maconha com a cannabis medicinal. Então, eu gostaria de esclarecer, antes da gente continuar, e é maconha por quê? Porque os traficantes, eles utilizam, não é, para vender para os dependentes físicos, e essa maconha é um perigo, porque não se sabe perfeitamente como ela é feita, como ela é extraída. Sabe-se que eles pegam a planta, fazem um extrato, não é, e vendem como sendo um produto para recreação, né, para os viciados, dependentes químicos utilizarem. E tem um risco muito grande. A cannabis medicinal, ela é proveniente da maconha, só que existem mais de 500 componentes fitoquímicos que são extraídos e que hoje já se faz medicamentos. Então, sendo os dois principais, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, CBD e o THC. Importante diferenciar, por quê? Porque através da indústria eles conseguem, com controle de qualidade, com tudo que é preciso para garantir que é um medicamento seguro, fazem a extração desses produtos e um deles é o canabidiol. E o canabidiol, ele tem uma ação no corpo, não age na mente, ao contrário do THC, que ele tem um efeito psicotrópico. O THC medicinal é muito seguro, mas tem alguns efeitos colaterais. E uma vez que o CBD não tem efeitos colaterais, porque ele não age no cérebro, ele age no corpo. Então, essa notícia que você acabou de nos passar, Morandini, realmente, pela primeira vez, o Comitê Olímpico de Tóquio permitiu o uso do canabidiol. Olha só, é muito seguro. Tanto que o canabidiol é utilizado para crises epiléticas em crianças de 3, 5 anos, crianças que sofrem de um tipo de epilepsia refratária que não tem tratamento. Imaginem os pais vendo uma criança ter crises de 30, 40, 50 vezes por dia e sofrendo o risco de morrer porque causa falta de oxigênio no cérebro.
nessas crises. E hoje o comitê está permitindo que atletas de alta performance usem o canabidiol para se recuperar e utilizar também todas as outras vantagens que o canabidiol oferece, como melhora do sono, diminui a ansiedade, diminui depressão, recupera a musculatura muito mais rápido. E isso é fundamental para o atleta, porque esses atletas de alta performance toda vez estão sofrendo traumatismos. E o canabidiol está vindo realmente para ajudar, e ajudar muito. As pessoas acham, vai liberar o cannabis, pessoas vão usar para fumar, para se divertir, para outros efeitos e ficar viciado. Isso é uma grande mentira, isso não vai acontecer, porque ele não age no cérebro, ele é super seguro. E já está comprovado para o tratamento de várias doenças, como epilepsia, depressão, ansiedade, Parkinson, Alzheimer. Eu tenho inúmeros pacientes com Alzheimer, Morandini, que fazem uso da cannabis medicinal com resultados fantásticos. Pessoas que renascem praticamente com a cannabis. E isso é um fenômeno fantástico, porque a gente pode ajudar inúmeros pacientes e não está podendo ter essa oportunidade. Por quê? Porque o custo é muito caro, é elevado, e a gente poderia ter no sistema do SUS oferecendo gratuitamente para a população. Inclusive para os pacientes que praticam esportes, não é? Tem que tomar muito cuidado. Quando for comprar a cannabis, saber a origem, saber quais são os constituintes que tem dentro, não é? E como diferenciar a cannabis, que é uma cannabis boa, daquela que não é boa, não é? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente agora que a cannabis medicinal está tendo realmente uma repercussão muito grande, várias pessoas estão utilizando, então tem que tomar muito cuidado para saber a origem, né? Não comprar de qualquer lugar, comprar de empresas que estão importando dos Estados Unidos, da Europa, que têm certificado de garantia, que têm controle de qualidade. Isso é importantíssimo. Tem pessoas que importam dos Estados Unidos, né? Tem. Olha, hoje, graças a Deus e graças às mães de crianças epiléticas que realmente batalharam muito, a Anvisa autorizou a importação de produtos dos Estados Unidos, da Europa. Doutor, e ao atleta parece que participou de uma pesquisa sobre neurogênese do canabidiol e os seus exercícios, etc. É isso? Parece que se conhece o caso de um atleta que participou de uma pesquisa nesse sentido. Olha, existem vários atletas que estão participando de algumas pesquisas. Inclusive, eu tenho trabalhado nesse sentido também, com a utilização da cannabis medicinal, principalmente o canabidiol, com atletas. E o resultado ainda não saiu, mas a gente tem notado que os atletas que utilizam, eles têm uma resposta muito boa em termos de recuperação após a atividade intensa que eles fazem. Eles têm dormido melhor, o que é muito importante, porque na véspera a maioria deles consegue dormir de estresse, né? Da apresentação. E estresse também antes da apresentação. Nós estamos vendo as ginastas femininas, inclusive ganhamos uma medalha de prata hoje. Sim, hoje. E se vocês observarem, o número de traumatismo que esses atletas têm é inacreditável. E pior é que, por exemplo, o skate agora, que também ganhamos uma medalha, É verdade. as outras duas atletas brasileiras deixaram de participar porque estavam com traumatismo no tornozelo e em outras regiões. Então, são esportes agressivos que causam lesões. E o fato hoje de poder usar o canabidiol, esses atletas estão se sentindo muito bem.
antigamente era proibido. Nós tínhamos, tem o Pedro Barros, que é o campeão de skate mundial, tal. Ele sofreu um certo tempo quando usou a cannabis, um episódio de doping. Ele foi quase que ele é expulso, porque utilizou a cannabis. Ela era proibida na época, né? E hoje, graças a Deus, está sendo liberada. E os atletas estão se beneficiando muito com isso, porque a cannabis é um excelente analgésico. Substitui, inclusive, produtos muito fortes, com vários efeitos colaterais, principalmente com os opioides. Um do exemplo é o tramadol, o tramal. Esse é um produto terrível. Nos Estados Unidos morrem, Morandini, 40 mil pessoas por ano devido ao uso do tramadol, que é receitado pelos médicos. O paciente tem tanta dor que ele começa a usar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e ele acaba fazendo overdose e vem a falecer. Tanto que hoje a empresa Johnson Johnson, uma empresa super reconhecida, ética, ela está sofrendo um processo mundial sobre essas pessoas que vieram a falecer e vai ser obrigada a pagar bilhões, né, pelo esses efeitos colaterais que estão causando morte para todos esses pacientes. Uma outra coisa também é que nós temos atletas hoje no Brasil que tomam praticamente todo dia, né? Tem o Ralph Gracie, chamado Pitbull, de jiu-jitsu, ele usa todo dia, ele se sente bem. Se a gente pensar um pouco, nos Estados Unidos, o canabidiol ele é utilizado como suplemento alimentar, Morandini. Então você pode entrar numa dessas lojas, comprar vários produtos que eles vendem, inclusive doces que já vêm com o produto, tá certo? E como suplemento alimentar. Então isso daí também é um outro fator muito importante. O tramadol não foi aquele que matou Michael Jackson? É um opioide, exatamente. Foi, exatamente. O uso, né, da overdose, do excesso, acaba causando a morte dos pacientes. E não são só isso. Se você pode, por exemplo, usar o canabidiol no lugar de um opioide, porque ele tem um efeito analgésico muito importante, pacientes com dor crônica, por exemplo, dores alucinantes de coluna, o canabidiol funciona muito bem. Então, em vez de dar o tramadol, que causam vários efeitos colaterais, usa o canabidiol. E outros anti-inflamatórios também. Todos esses anti-inflamatórios sintéticos causam problema gastrointestinal, causam hemorragia gástrica. Para pacientes que são idosos, eles não podem ter sangramento gastrointestinal, porque senão eles vêm a falecer, não é? E hoje, graças a Deus, nós temos o canabidiol, que está substituindo perfeitamente esses outros produtos, como opioides e anti-inflamatórios. Doutor, e como é que as pessoas podem obter melhores informações? Porque isso fica meio sincrético, né? Pouco se dispõe a fazer, faz, de sair a campo e falar das virtudes do canabidiol. Conheço alguns neurologistas, o Dr. Nelson, aqui de Ribeirão Preto, ele já preceitua o canabidiol, e outros mais, como psiquiatras e tal, que estão estudando e passando até a admitir o uso, e porque antes não se conhecia. Mas como é que faz a pessoa, a família, para ter acesso às informações? Existe um canal em que eles possam Existe. acessar? Sim, existe. Eu tenho me preocupado muito em divulgar, explicar, tenho feito palestras, eu tenho realmente tentado ajudar o máximo possível. Então, eu tenho um site que é chamado Cannabis Medicinal Brasil, especificamente Mário Greco, onde eu coloco todas as informações possíveis e que possam ajudar os pacientes a tomar decisão sobre utilizar o produto. Então, Cannabis Medicinal Brasil, Mário Greco, vocês vão encontrar
todas as informações que são necessárias para saber mais sobre o produto, para se convencer, para evitar também fake news, que existem várias, né, a respeito da cannabis. Doutor, quero agradecê-lo muito e principalmente nesta oportunidade das Olimpíadas, em que o reconhecimento mundial ficou patenteado no uso dos atletas desse medicamento, que antes era proibido se falar, até se falar. Embora ele tenha sido descoberto no tempo dos egípcios, ou antes até, né, está aí hoje sendo utilizado de forma legal e com parcimônia, né? Olha, Morandini, você tem toda a razão e eu também quero parabenizá-lo porque você foi um dos iniciantes nessa divulgação, aceitou, sabia que havia fake news e você abriu o caminho aí para que mais e mais pessoas hoje entendam melhor o que é o cannabis medicinal. Então, parabéns por ter inovado nesse aspecto. Muito obrigado ao senhor, parabéns pela sua persistência. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Morandini. Um Um grande abraço, abraço e doutor. obrigado. Muito Tchau. obrigado.